Livros novos é sempre uma pauta gostosa da gente conversar, né? Hoje eu quero mostrar para vocês os últimos livros que chegaram aqui em casa. Um deles, gente, veio com uma falha e eu vou ter que devolver, mas eu vou mostrar para vocês antes. Também vou fazer um unboxing da última caixa do Clube de Literatura Clássica que chegou aqui em casa. E no final também quero fazer um Você Escolhe, como uma forma de agradecimento por vocês estarem me acompanhando por aqui e também para a gente interagir um pouco mais. Então fica até o final que hoje tem bastante papo bom. O meu nome é Vanessa, sejam muito bem-vindos a esse canal, esse lugar, esse momento para a gente conversar sobre livros, ser leitor. E hoje sobre livros novos que chegaram aqui em casa, todos vindos do meu cartão de crédito. E eu quero começar mostrando para vocês o box que chegou aqui em casa de uma trilogia que eu estava aguardando muito, que eu quero ler no ano que vem, mas já estou aqui me preparando. E não é que veio com uma falha, gente. Eu fiquei tão triste. Isso mesmo, O Senhor dos Anéis, nessa edição caprichadíssima da HarperCollins. Só que eu vou ter que devolver. Vou mostrar aqui para vocês o motivo. Então, são três livros, né? Começando pela... Opa, não está na ordem. Começando pela Sociedade do Anel. Gente, são edições maravilhosas mesmo, tá? As duas torres, com ilustrações do Alan Lee. Dentro também tem umas ilustrações bem bonitas. Mas aí eu fui abrir esse box antes de começar a gravar esse vídeo e aí eu folhei para ver como é que tava. E aí eu me deparei com isso aqui, ó. Olha, isso não é um pecado. A página 1551 do último volume do Retorno do Rei tá desse jeito. E aí eu vou devolver. E solicitei uma troca, na verdade. Então lá no site da Amazon que eu comprei, solicitei a troca. Quando chegar novamente eu vou folhear tudinho de novo, porque eu espero que isso não aconteça. Vocês devolveriam, gente, ou vocês ficariam com a trilogia mesmo assim? Isso já aconteceu com vocês? Tô com um aperto no coração de devolver, mas por outro lado, gente, isso aqui não é barato, né? E aí, ficar com um livro só de dó de devolver, também não, né? Então, decidi fazer isso. Também chegou por aqui uma ficção científica para aumentar a minha coleçãozinha da Clássicos de Bolso da Zahar. O Homem Invisível, do A.G. Wells. Aqui a gente tem um forasteiro que chega numa cidadezinha e traz com ele parafernálias de um laboratório ou artefatos de um laboratório, e as pessoas ficam desconfiadas, e aí quando começam a acontecer algumas coisas, as desconfianças aumentam, e aí no fim das contas se descobre que é um homem invisível que chegou por ali. Aqui fala que é uma engenhosa e divertida combinação de humor e imaginação fantástica, e também uma bela reflexão sobre solidão, incompreensão e os laços entre o indivíduo e a humanidade. Não esperava que fosse tão profundo assim. Se alguém já leu, me conta aí nos comentários. Também chegou por aqui um que eu já mostrei para vocês num outro vídeo, porque é um dos que eu quero ler aí brevemente, que é O Passeador de Livro, do autor alemão Carsten Henn. Comprei aqui nessa edição da Intrínseca e amei essa capinha. Aqui a gente vai ter um senhor de 2 anos de idade, com bastante vigor e alegria, que todas as tardes sai para entregar os livros encomendados por seus clientes mais especiais. Ou seja, ele é dono de uma livraria e ele faz a entrega pessoalmente desses livros. O que essa garotinha tem a ver com isso, eu ainda não sei. Mas eu tenho uma queda por livros que têm idosos, gente. Eu já falei para vocês aqui de O Homem Chamado Ove, que eu amo. E lá também tem um senhor de idade que é um protagonista e eu acho eles muito fofos. Então, tá aqui esse livro que eu quero ler brevemente. Também comprei o volume 2 do Boa Noite, Pum Pum, do Inio Asano, acho que é assim que fala. É um mangá, tá, gente? Eu estou lendo o primeiro. Já cheguei na metade do primeiro
E aí comprei o volume 2. Estou gostando bastante, embora um certo estranhamento com algumas questões, pode ser até cultural. Eu venho contar para vocês quando eu terminar a leitura, tá? Outro que também chegou aqui em casa foi esse livrinho dessa coleção da Globo Livros sobre o livro da. Eu tenho aqui o da história, da literatura e da mitologia e agora eu comprei o da psicologia. Esse daqui é um livro para consulta rápida sobre alguns conceitos. Só que eu acho que ele é tão bem feitinho, assim, ele tem umas ilustrações legais e uns quadros e informações também que são bastante interessantes e eu acho que eu vou utilizar bastante. Por quê? Já contei aqui para vocês que a minha área de formação é direito e que eu atuo bastante no direito de família. E cada vez eu venho percebendo mais que o direito apenas, ele não é o suficiente para você ajudar muitas pessoas, embora, claro que ele seja importante, né? Mas, principalmente na área da família, gente, as coisas são muito mais complexas do que apenas um processo judicial. E aí eu comecei a fazer uma pós-graduação numa área da psicologia, que quando eu tiver um pouco mais adiantada eu venho contar para vocês, e eu achei que esse livro aqui, como a minha formação não é em psicologia, fosse me ajudar um pouquinho sobre algumas situações mais conceituais. Por isso que eu adquiri. O próximo que eu quero adquirir dessa coleçãozinha é o livro da arte. Eu achei tão legal o que tem naquele livro, e eu quero também aquele, então, no futuro, né? Não falei para vocês que eu gosto de ler livro com pessoas mais velhas, assim? Então, aí comprei um outro também, do Mário Benedetti, A Trégua. Saiu pela Alfaguara. Aqui fala o seguinte, publicado em 1960, A Trégua é o mais famoso romance de Mário Benedetti e uma das obras mais importantes da literatura latino-americana contemporânea. Escrito em forma de diário, então são entradas de diário aqui, e aí a gente vai acompanhar o seguinte, prestes a completar 50 anos, alto lá. Alto lá, que 50 anos não é pessoas mais velhas, vou ter que fazer uma retificação aqui, afinal de contas, gente, eu tô com 43, na semana que vem vou fazer 50. Voltando. Prestes a completar 50 anos, viúvo há mais de 20, Santo Tomé mora com os 3 filhos. Não se relaciona bem com nenhum deles, tem poucos amigos e mantém uma rotina cinzenta, sem sobressaltos. No diário, conta os dias que faltam para a aposentadoria, mas não tem ideia do que fará assim que se livrar do trabalho maçante. E aí que vai entrar uma jovem discreta e tímida contratada para ser sua subalterna. E vamos começar algum tipo de relacionamento aqui. Um livro curto, tem aí nem 200 páginas e realmente é em forma de diário aqui as entradas. Achei a diagramação ótima, aquela brochura bem gostosa de ler. Então, mais um aí na estante. Também chegou um tijolo, aqui que eu comprei, pelo tamanho, tá? Do Ken Follett, Os Pilares da Terra. Quase 1000 páginas, gente, desse livro. Aí eu acho a capa tão bonita. Tá aqui a edição para vocês verem. A diagramação é um pouco apertada, porque quase 1000 páginas nessa diagramação aqui. Enfim, saiu pela Rocco. E aqui a gente vai ter a história da construção de uma catedral gótica na Inglaterra do século XII. E eu penso que eu vou encontrar aqui uma disputa de poder, discussões sobre fé. Deixa eu ver se tem algo mais pontual aqui. Um homem luta contra tudo e todos para levar a cabo a minuciosa construção de uma catedral gótica digna de tocar os céus. Ao redor da igreja e de seus personagens forma-se um mosaico de um tempo conturbado, varrido por conspirações e intrincados jogos de poder, violência e o surgimento de uma nova ordem social e cultural. Obra-prima aclamada desse autor, com mais de 18 milhões de exemplares vendidos aí ao redor do mundo. Penso que será uma magnífica experiência de leitura. E também outro pequeno, grande tijolo, que esse aqui eu comprei numa viagem,
aqui pelo Brasil mesmo, mas comprei uma edição em inglês de Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Eu achei essa edição belíssima, comprei pela capa, comprei pela edição, porque o meu inglês é um intermediário para básico, então eu não sei se eu vou conseguir ler, mas a diagramação é ótima, gente, muito boa mesmo. E a edição é da Page Classics, da Page Publications, e não tem notas, não tem introdução, não tem nada, é o texto seco mesmo. E eu vou tentar. Eu não tenho ainda o livro em português, mas assim que eu comprar, eu vou conseguir cotejar pra gente ver se a edição brasileira é bacana também, né? Então, quando eu comprar a edição brasileira, que eu ainda não sei em qual edição eu vou comprar, eu mostro aqui pra vocês e quando eu ler, tenho algo aqui pra comparar as traduções. E agora eu quero mostrar pra vocês os 2 livros do Clube de Literatura Clássica que chegaram aqui em casa. No último vídeo de livros novos, eu esqueci de mostrar esse do O Jogador, que chegou aqui em casa, então eu já tinha aberto e tudo e eu acabei esquecendo, gente. Então, O Jogador, do Fyodor Dostoiévski, nessa edição, como sempre, né, eu acho as edições muito caprichadas do Clube de Literatura Clássica. Aqui uma foto do Dostó e um pequeno cronograma, se você quiser seguir esse para fazer a leitura. Também um marcador e aqui por dentro como é a edição. A tradução é da Nina e do Felipe Guerra, portugueses, né? E este livro tem, deixa eu ver, um pouquinho mais de 200 páginas. Ele é um livro relativamente curto e dizem que é meio autobiográfico, né? Porque o Dostoiévski acabou também se envolvendo em jogos, ele era viciado em jogos durante uma boa parte da vida dele. Então, tô bastante curiosa para ver como é que é essa história. Também sei que foi através deste livro que ele conheceu a segunda esposa dele, que foi a estenógrafa desse livro. Então é uma história que reúne várias coisas que parecem bem interessantes. Junto com o livro veio o livreto, também escrito pelo mesmo autor, e aqui foi Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. Não sabia dessa novela, né? Deixa eu ver quantas páginas tem aqui. 100 e pouquinhas páginas, mas assim, né? Nessa edição que é de bolso. Deem só uma olhada aqui o tamanho. Então, esse aqui é o que tinha chegado no mês passado e agora eu vou abrir com vocês este aqui que chegou aqui em casa essa semana. É a primeira vez que eu vou fazer um unboxing aqui, tá, gente? Então, se ficar muito lento, eu vou aumentar a velocidade do vídeo, para não ficar chato para vocês, tá? Que eu vou fazer, ó, desde cortar tudinho, vou mostrar para vocês exatamente como é que chega. Então, vamos lá. Olha só, chega exatamente assim. Aí, vamos ver o que que veio aqui. Um folheto falando da obra. Aí, vou mostrar para vocês. Falando da obra principal e do livro de bolso. E aí veio assim, ó, dentro daquele famoso pôster que geralmente é muito maravilhoso. E eu vou tentar abrir aqui sem estragar o pôster. Então vamos lá. Consegui! Consegui! Não estraguei. Já vou mostrar para vocês tudo bem certinho. Ai, que coisa linda! Esse é o livreto que veio junto. Nossa, ele é bem fininho, ó. Esse daqui, ó, é um pouquinho maior. Esse daqui tá até grampeado, ó. Esse daqui pelo menos tá coladinho. Esse veio com grampo, ele é bem fininho mesmo. O Barco de Takashi, o Gai Mori. Esse é o autor, eu acho, o Gai Mori. É isso aí mesmo. Que não é o mesmo autor do livro, é isso? Vou ter que conferir essa informação. Olha que lindinho. Enfim, temos aqui então o livreto, bem curtinho,
Não tem nem 30 páginas, tá, gente? E temos aqui o livro principal, que veio também embalado. Vou tentar abrir aqui para vocês. Aquele jeito chique que as pessoas abrem nos vídeos e que eu nunca consigo, porque vem muito bem embalado, eu não consigo, gente. Eu tenho que usar o estilete com todo cuidado, né? Porque Deus do céu, a gente estragar essa edição. Então tá aqui. É sem palavras o que eles fazem. Olha só isso. Que capa mais linda. Lindíssimo. Xuxingura ou o Tesouro da Lealdade. É gostoso até de passar a mão. Vamos por partes, então. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Olha isso. Olhem isso. Quem sabe eu acelere um pouco aqui, tá, gente? Porque eu tô bem curiosa para ver e quem sabe eu fique olhando e esqueça que eu tô gravando um vídeo. Traduzido por Juliana Valverde. Meu Deus, quanta ilustração. Sumário, introdução. Lindo, não? Essa daqui é a história dos 44 Ronins. Eu não sei exatamente do que se trata, eu lembro de ter visto esse filme, gente, mas fazem tantos anos e eu não tenho mais recordação exatamente da história. Só sei que é a história dos guerreiros aí, mas o que eles fazem, por que eles lutam, gente, não sei dizer. Fitilho, né? Vamos ver aqui no final, também uma ilustração belíssima. Veio junto um card, como sempre, com um cronograma aqui de leitura e também um marcador bem bonitinho. Ah, e o pôster, eu tenho que mostrar o pôster para vocês. Lindo demais. Tomara que caiba todo aqui. Cara. Lindo demais. Deixa eu ver se está enquadrado. Está. O que eu vou fazer com esse pôster, gente? O que vocês fazem? Quem assina o clube aí, me conta. O que vocês fazem com esses pôsteres? Atualmente eu tenho todos os meus guardados, ou quase todos, porque alguns vieram um pouco danificados e eu não guardei. O pessoal do Clube de Literatura Clássica tem para vender um kit de posters. Eu vi que eles têm, acho que só do primeiro ano, eu não sei se dos anos seguintes tem ou não, vou até verificar essa informação. Mas tem gente que faz uma parede, né, e coloca todos os posters, enfim. Eu não sei se eu faço isso, se eu faço... Dá pra fazer quadros também. Tem gente que faz quadrinhos com todos os marcadores, coloca um do ladinho do outro e aí faz um quadro que eu acho lindo. Tem gente que também faz o quadrinho com os cards. Eu não sei, enquanto não sei, não faço nada e apenas admiro essas obras lindas. E agora, gente, eu quero fazer um agradecimento bem especial e a forma de eu agradecer é na forma de um novo projetinho aqui do canal. A gente passou de 1.500 inscritos no canal, o que para mim, assim, é muito importante, é muito relevante. Agradeço a cada um que tá aí, que tá me assistindo, que tá descobrindo novos livros e que tá me ensinando e me sugerindo muitos livros também. O meu intuito com esse canal é a gente divulgar a leitura para que as pessoas saiam um pouco das redes sociais, pensem de forma mais crítica, passem um tempo de lazer aí de forma mais saudável. E eu tô adorando tá aqui. Tô adorando mesmo. Então, muito obrigada a cada um de vocês que tá aqui, que comenta, que faz com que os vídeos não sejam só mais um vídeo que tá aqui sobre alguém que fala sobre livros e literatura, mas a interação de vocês é uma das partes mais legais de estar aqui gravando, podem ter certeza. Então, como que eu decidi fazer esse projetinho? Eu vou sugerir 3 títulos e o mais votado, vocês podem votar aqui nos comentários, né, dizer qual vocês escolhem aqui nos comentários. Eu vou ler e aí eu venho aqui comentar com vocês. 2 deles eu não tenho aqui em casa, mas eu vou comprar caso seja o escolhido de vocês e um deles eu tenho aqui. E eu vou começar com uma sugestão que eu recebi lá no Instagram, que foi Filhos da Esperança. Esse é um dos que eu não tenho aqui em casa. Vou deixar a capa aqui em algum lugar. Da autora
britânica P.D. James, Phyllis Dorothy James. Eu já vi a adaptação cinematográfica desse livro e na época eu não lembrei, eu não percebi que ele era uma adaptação de um livro. E aí eu conversando com essa pessoa lá no Instagram, me deu uma vontade de ler esse livro. Aí tá aqui como sugestão. Em 2021, após uma pandemia de infertilidade, um historiador encontra uma jovem que mudará sua vida e o futuro da humanidade. É um clássico distópico, então, dessa autora britânica que foi adaptado para o cinema em 2007 por Alfonso Cuarón. Então, essa aí vai ser a opção número 1. Depois eu vou deixar aqui no box de informações e no comentário fixado os 3 livros para vocês escolherem, tá? Então, este daqui é uma das escolhas. A outra escolha, gente, é um autor que tá aí fazendo muito sucesso no momento, que é o Emmanuel Carrère e o seu O Adversário. Também não tenho aqui em casa. E nesse daqui, então, nós temos a história de uma pessoa que mata a esposa, 2 filhos, os pais e o cachorro e outras tantas atrocidades aí. É uma história real e o Emmanuel Carrère se corresponde com essa pessoa, vamos chamar de pessoa, uma pessoa que faz uma coisa dessa, tudo bem. Começou a se corresponder então com essa pessoa aí durante e depois do seu julgamento na tentativa de entender suas motivações e como chegou a um ato tão extremo. Já ouvi muitas pessoas falarem muito bem desse livro, dizem que é bastante gráfico, então impactante, mas eu tenho curiosidade de conhecer tanto a escrita do Emmanuel Carrère quanto se esse livro é tudo isso mesmo. Então essa é a segunda alternativa. E a terceira é um livro que eu tenho aqui em casa que eu também estou aqui. Leio ou não leio porque estou com bastante curiosidade. Eu já mostrei esse livro para vocês, mas não comecei a ler, tá aqui. Da Gisele Pelicot, Um Hino à Vida, a vergonha precisa mudar de lado. A história real dessa francesa que descobriu que durante muitos anos o marido abusava dela e convidava outras pessoas, outros homens, para frequentar a casa e abusar dela. Ele dopava ela nessas oportunidades e então durante muitos anos, eu acho que durante 10 anos, eu não vou saber agora certinho, sim, durante uma década, seu então companheiro Dominique Pelicot a dopava e abusava dela junto com esses outros homens. E aqui tem um relato dela sobre essa terrível experiência. Então, também estou bastante curiosa para ler e essa é a terceira opção, então, para vocês, do nosso Você Escolhe. Gente, que papo gostoso! Eu adorei gravar esse vídeo. Acho que com o tempo eu tô ficando mais à vontade aqui na frente da câmera. Se vocês soubessem, gente, eu sou uma pessoa tímida e não é, assim, natural para mim estar aqui, mas eu tô chegando lá. Enfim, obrigada pela presença de todos vocês. Votem aí no Você Escolhe e a gente se fala então no próximo vídeo. Um beijo, tchau!